E vamos compor o nosso primeiro painel. O tema é Finanças Públicas Municipais. Este painel apresentará os aspectos financeiros e orçamentários a serem considerados no início do mandato. Convido para a composição da mesa Elaine Vilela da Silva, contabilista, secretária de Finanças, fundadora da EGCASP Consultoria. Para falar sobre os reflexos da reforma tributária para os municípios, o senhor Robinson Guedes, secretário de Finanças em diversos municípios, professor e coordenador de cursos universitários, CEO da Contabyte. E para a mediação, doutora Flávia Maria Palaveri, advogada e especialista em Direito Municipal, sócia do escritório Palaveri Advogados, diretora do IPGM. Composta a mesa. Com a palavra, então, a nossa mediadora, doutora Flávia Palaveri. Bom dia a todos. Eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de todos vocês aqui. É um prazer enorme contar com cada um de vocês. Quero também desejar um grande sucesso para as novas administrações que vão se iniciar em 2025. Como o conselheiro falou, é um grande desafio e nós respeitamos muito quem tem voto e quem participa de uma disputa eleitoral. É uma coragem muito grande. Eu queria fazer uma saudação especial aos nossos prefeitos reeleitos também, que estão aqui. E eu não vou citar nomes, porque tem vários nossos amigos aqui, são todos muito bem-vindos, as equipes de transição. Espero que hoje, ao longo do dia, nós possamos colaborar com essa transição, dando novos caminhos, falando sobre temas atuais, e eu não vou me alongar muito aqui nessa apresentação, para a gente já começar a ouvir a Elaine, que vai falar sobre questões orçamentárias e financeiras dos municípios e vai trazer várias situações e dicas e sugestões para o início de mandato, que com certeza é a matéria talvez que mais preocupe todos vocês, porque, obviamente, sem uma finança organizada, sem uma gestão municipal responsável, organizada, não dá para fazer nada. Não sobra dinheiro para investimento, a gente já sabe que os recursos são bem finitos, né? E são poucos recursos municipais, que sempre o prefeito tem que estar buscando recurso. E nós vamos ouvir, então, a Elaine. Muito obrigada pela sua presença. Boa palestra para você. Bom dia a todos. Eu prefiro falar em pé, apesar de ser baixinha, mas eu gosto de ficar em pé aqui. Gente, bom dia. Quero aqui agradecer, né, ao Instituto Paulista de Gestão pelo convite de estar aqui na presença de vocês nessa manhã, com um tema tão sensível, né, como a Flávia colocou, mas que passa pelo primordial, né, de uma gestão, assim como o nosso conselheiro aqui anterior nos colocando, né, que é o equilíbrio disso tudo, que vai fazer com que a gente tenha aí um mandato bastante próspero, né, para o município. Então, eu já vou entrar aqui nos slides. Deixa eu só ver se isso aqui está funcionando. Está aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos financeiros e orçamentários do município. Né, um pouquinho da minha apresentação, acho que vocês terão acesso a esse material depois. Já tem acesso aí com vocês. Eu estou na vida pública em torno de
18, não posso falar muito, né? Senão a gente entrega a idade, mas 18 a 20 anos. Comecei no meu município, que é a cidade de Cruzeiro, no interior de São Paulo. Estive secretária de Finanças à frente do meu município por 4 períodos. E hoje, há 11 anos, tenho uma empresa que prestamos consultoria para diversos municípios do nosso estado, auxiliando mesmo nessa questão financeira, orçamentária e contábil. Tá? Então, vamos lá, eleitos, eleitas, e agora o que vamos fazer? Né? Temos aí, sim, um painel que vai ser exclusivo sobre a transição, que é o primeiro momento de vocês, né, em contato com a realidade financeira e orçamentária do município. Mas aqui, o nosso painel vai ser do nosso primeiro ano de mandato. Né? Vai interferir, sim, em toda a estratégia de transição municipal, mas aqui nós queremos enfatizar a importância do diagnóstico desse planejamento orçamentário que já existe no município. Né? Vocês entrarão no primeiro ano, para alguns que são eleitos, e até mesmo para os reeleitos, né? Que com um novo mandato, tudo se inicia novamente. Vocês terão um primeiro ano de mandato com a continuidade de ações e programas de um governo anterior, ao qual não foram vocês que construíram as ações, não foram vocês que projetaram a arrecadação daquele município para o primeiro ano, e nem mesmo as despesas que serão implantadas naquele exercício. Então, a gente vai falar um pouco sobre a importância desse diagnóstico orçamentário, tá? Vamos também enfatizar a fidedignidade dos dados escriturados pelo município, né? Pegamos diversos relatórios, hoje, né? Com a lei da transparência, nós temos acesso a vários relatórios municipais, né, que qualquer um pode ter acesso. Porém, primeiro, interpretar esses relatórios da melhor forma, né, para chegar num consenso de resultado. Mas o que a gente vê muito nos municípios é a falta de fidedignidade desses dados. Muitas vezes olhamos relatórios muito bem apresentados, dentro do formato que a legislação exige, mas aquele dado é real? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a fidedignidade dos dados que estarão na mão de vocês. E aí, sim, entraremos também no levantamento da saúde financeira. Qual o resultado? Como o nosso conselheiro falou, né, o raio-x não é mais necessário, não dá mais, né? Tem que ser, como ele disse, uma tomografia computadorizada 3D, então é isso. Vamos fazer isso. Então, vamos ver quais os resultados eu estou pegando desse município. Aonde ele atingiu, tanto na lei de responsabilidade fiscal, quanto no dia a dia, na execução desse município. Então, e ao final nós vamos fazer algumas recomendações para vocês nesse enfoque da gestão fiscal responsiva. Primeiro, então, falando das peças orçamentárias, rapidamente, porque a gente sabe que isso aqui é um assunto chato, né, às vezes, para os políticos em si, porque são questões técnicas, mas a gente vai dar o ênfase apenas nas peças que vocês já trabalharão no primeiro ano. São peças as quais, como falamos anteriormente, foi desenvolvida pelo gestor anterior, por uma equipe anterior, né? Então, vocês estarão no último ano de um PPA. É o finalístico, né? É o último ano de várias ações que talvez se iniciaram no primeiro, no segundo, no terceiro ano e que precisam dar essa continuidade, tá? As diretrizes, as prioridades do orçamento de 2025 também já estão definidas e aprovadas pelo Legislativo. A LOA, alguns estão entrando em votação agora em novembro, acredito que, né, sejam aprovadas também nesse período. Então, as peças, vocês vão falar, então é intacto, eu não posso mexer. Não, nada é intacto, né? A gente tem um longo caminho
por todas essas peças, a mais recente foi elaborada em setembro, agosto, para alguns municípios. Então, até o início do exercício, é claro, muitas coisas poderão acontecer no seu município. Porém, é importante enfatizar que a lei, ela foi, eu acho que bastante feliz, quando instituiu um PPA de 4 anos, ao qual 3 eu executo e 1 fica para o próximo executar. Dar a continuidade. Eu não vou chegar no primeiro ano e já querer pôr o meu plano de governo em ação. Aquele plano que eu registrei. Não, eu preciso de tempo. Tempo de situar a minha gestão. Em qual município eu estou entrando. Todo o plano que eu fiz de governo para esse município, ele realmente é fatídico? Eu consigo executar? Está dentro do poder arrecadatório do município? Então, eu falo que foi muito feliz isso. É um ano que você vai continuar todo o trabalho, vindo de uma outra gestão, ou da sua mesmo, no caso da reeleição. Porém, é só continuar, eu não preciso fazer nada novo, eu não vou implantar nada novo neste primeiro ano, porque é um ano de levantamento e diagnóstico. E é o ano ao qual vocês colocarão a peça do PPA para mais 4 anos. Então, eu falo que isso foi muito inteligente da legislação. Porém, a gente tem outras situações envolvidas, que é os levantamentos desses dados. Como iremos fazer tudo isso, né? Eu achei muito importante a fala do conselheiro, quando ele disse que daqui até a posse, vocês precisam, né, ter essa ressonância magnética. Eu também acho que deveriam. Mas a gente sabe que nem sempre isso vai ser possível. E eu posso até na experiência dizer que é quase impossível vocês terem esse diagnóstico todo até o dia da posse. Para que vocês façam 100 primeiros dias de mandato, já todo planejado, como é o ideal, né, que seria. Mas na prática a gente sabe que não é bem assim, né? A gente sabe que terão vários prefeitos aqui de primeiro mandato que talvez nem acesso terão a alguns documentos, né? Aqui o Instituto já liberou para vocês, né, toda a lista de documentação a ser solicitada aos municípios nessa fase de transição. Mas a gente até mesmo, eu acho que vai ter dificuldade de interpretar, como a gente falou, esses documentos que chegarão na mão de vocês nesses 40 dias que falta para a posse dos eleitos. Então, a gente sabe que é o ideal, mas não é o real. Então, talvez isso deverá ser estendido para a equipe toda que vá a assumir a partir do dia 1º de janeiro. Continuar esse trabalho. Seria interessante iniciá-los agora. A gente consegue sim, dados nas transparências até mesmo. Mas o levantamento fiel, com diagnóstico, se aquele dado ele é real, ou ele é fictício, ou ele está viciado por outros dados, isso vocês só vão obter estando dentro da gestão. Então, é uma realidade. Então, nós vamos precisar fazer isso, mas sempre voltados pela responsabilidade fiscal. E eu gosto muito do parágrafo 1º, do artigo 1º da LRF, porque ela resume muito bem tudo aquilo que o gestor público deve fazer e manter ao longo da sua gestão, né? É da responsabilidade em si. Então, eu vou falar dos tópicos, né? Esse item vai falar do equilíbrio das contas, tá? Vai falar da transparência municipal, do limite dos gastos que o município é necessário ter e dos instrumentos de controle. Gente, é sério. Se vocês focarem nesse artigo da LRF, não tem como dar errado. Não tem como. Aí vocês vão falar assim, mas
vou pegar uma administração com uma dívida herdada de X, um resultado financeiro deficitário. Ok, é a realidade que você está pegando. Mas se você não piorar isso, você está atingindo o que a lei determina. É manter o equilíbrio. E há equilíbrio, sim, mesmo que ele seja deficitário. Nós conseguimos projetar um equilíbrio, mesmo que ele seja deficitário. Porque é claro que o ideal é todos os municípios superavitários. Claro, qualquer um quer dinheiro em caixa para poder pensar tranquilamente na nova despesa que ele vai implantar. Ou na qualidade a mais de um serviço. Mas não é a realidade. Né? A gente tem, sim, municípios bastante deficitários. E que talvez, eu ouço aqui dizer, que talvez agora, 24, será um dos maiores números de municípios deficitários em fechamento de mandato. Porque todos os municípios vieram de um bug de aceleração na arrecadação devido à pandemia, né? Nós tivemos a queda, depois isso subiu e subiu exponencial em todos os municípios. E aí o que aconteceu com os gestores depois que passou esse bug da pandemia? Ele achou que ia continuar assim, crescendo, então eu posso continuar gastando. Né? O serviço que era X passou para X mais 2, e assim ele foi evoluindo. Não é de má fé. Teve a boa fé de aumentar o serviço público, de aumentar a qualidade, de aumentar a oferta em creche, em aumentar as demandas de consultas, exames. É a boa fé. Mas esquecemos de olhar, às vezes, para o poder arrecadatório que o nosso município tem. E que, às vezes, ele vai cair um pouco. Ou melhor, ele, às vezes, não cai a arrecadação, mas ele deixa de crescer, como ele havia, né, vindo em alguns exercícios. Então, a gente vai ter resultados, sim, deficitários. Mas não quer dizer que eu não vou cumprir e não vou acompanhar o equilíbrio dessa conta, mesmo que deficitária. Tá? Então, nós vamos falar disso. Vamos falar um pouquinho, enfatizar que todo mundo sabe dos mínimos constitucionais, né, que são itens de responsabilidade também. Aí temos os focos maiores, que é o ensino, os 25% de impostos, 15% na saúde. Mas saúde está bem tranquilo para todo mundo, né? Eu estou com o município que está chegando a 38%, 39%, que nem no CIOPS passa, né? Porque o CIOPS é um limitador de 35%, né, por cento. Mas, enfim. E temos o Fundeb, né, os 70% com os profissionais da educação. Então, esses são pontos de gestão responsável. É tudo aquilo que nós temos que olhar. E aí, aqui eu deixo um pouquinho, alguns passos estratégicos para esse raio-x, não, agora eu estou com o raio-x na cabeça, mas agora é ressonância, do que fazer para a gente entender a saúde financeira num todo do município, é pegar um pouquinho do histórico dele, tá? Então, conseguir entender o resultado orçamentário dos 3 últimos anos desse município vai ter um peso grande. Por exemplo, vocês vão conseguir identificar no resultado orçamentário se o município vem de um histórico ao qual a arrecadação dele não suporta as despesas anuais que ele tem. É através do resultado orçamentário que vocês vão conseguir entender isso. Entendendo isso, se ele gasta mais do que ele arrecada, então, espera aí, eu tenho 2 problemas. Ou a minha arrecadação não está sendo trabalhada como deveria, ou eu tenho despesas que realmente eu vou precisar reduzir ao longo da gestão para manter esse equilíbrio. Outro ponto importante, o resultado financeiro dos 3 últimos anos. Porque é o histórico. Porque, às vezes, a gente olha só o último
que é o ano de 24, e vai estar tudo bonito. Porque houve alguma coisa pontual naquele ano, uma arrecadação pontual de emendas, ou teve algum outro tipo que lhe fez ficar com um retrato satisfatório em 24. Então, estou pegando o município, está tranquilo, eu não tenho muito o que fazer. Não, mas quando você olha o histórico, você vai ver que foi uma coisa pontual de 24. Mas ele vem de anos com resultados consequentemente negativos, aumentando a cada ano. Isso vai lhes dar já um reflexo de, espera aí, que não está equilibrada essa conta. E aí eu já entro, quando a gente fala de financeiro, eu gosto muito de alertá-los do que compõe esse resultado. É muito importante. A nossa legislação, ela não é tão recente, né? A Lei do Direito Financeiro é de 64, ela ainda é anterior à Constituição. E o que a gente tem dentro desses números? Ali eu tenho um número único, um resultado único. Quando você chegar no caixa da prefeitura, quanto tem no banco? Estou pegando uma administração que tem no banco 200 milhões em caixa. Ok? Ok. Tem uma dívida de curto prazo, que nós chamamos de fornecedores, né? E mais pessoal, aquilo que você tem o compromisso curto, menos de 12 meses para sanar. Você tem 150 milhões a pagar. Vou fazer só essa continha básica. Mas quando você abre o seu caixa, os 200 milhões... 98% desse recurso é vinculado. Ele está direcionado a despesas específicas, as quais não são os 150 milhões que você tem a pagar nos próximos meses. O amigo falou aqui, Robson, né? Robson, tem dinheiro, mas não tem. Então, se atente a isso. Na legislação, não vai. Tribunal não entra nisso, né? É muito específico. Mas a sua gestão financeira precisa estar aberta. Conta por conta, despesa por despesa equilibrada. O que vemos é exatamente isso. Como assim? Gente, eu tenho 3 minutos. Não dá. Então vamos passar. Vamos negociar aqui com o parceiro. Vamos passar. Eu vou acelerar, amiga. Obrigada, viu? Mas assim, os slides, depois a gente se atenta, vão estar com vocês. Mas eu acho que essa fala é importante. Do que vocês vão identificar lá dentro desses valores, é onde a gente passa pela fidedignidade dos dados, ok? Capacidade de investimento, a dívida pública, tudo isso precisa ser levantado nesse primeiro ano. Então, os principais desafios diante desses valores, esses resultados, o endividamento herdado, né? Realizar estratégias para reconstruir esse caminho, ajustes e cortes necessários, que vão ser preciso definir, às vezes, prioridades e otimizar aquilo que já se tem. É como se fosse assim, o primeiro ano, né, aquele feijão com arroz bem temperadinho, e vamos deixar a mistura para o segundo, terceiro e o quarto ano. É mais ou menos isso, tá? Porque é o ano realmente de diagnóstico. Levantar todos os dados, entrar por minucioso nesses números e acertar, ajustar a casa para que o município possa brilhar e ser sustentável do segundo ao quarto ano de mandato. Esse é o ponto mais importante. Não queira entrar no primeiro ano, mas não queira entrar no primeiro ano querendo colocar o plano de governo já em ação, com todas as metas novas para o município já no primeiro ano. Talvez vocês não consigam sustentar isso,
até o último dia, o último ano de mandato. E politicamente sabemos que isso é o pior dos mundos. É colocar um programa novo, sustentável, de qualidade, aprovado pela sociedade, mas em um determinado momento ele não conseguir mais continuar. As recomendações que nós temos, eu ia falar um pouco mais de cada item, mas está aí. Pensam numa equipe eficiente, capacitada, não só o primeiro escalão, segundo, terceiro escalão. Sabemos que isso é muito difícil, mas não é impossível, desde que todos que são de confiança dos senhores estejam realmente empenhados em ser servidores públicos. E se não estão capacitados, capacite-os. Coloque-os em treinamento, cada um em sua área, e principalmente todos com financeiro e orçamentário, para que entendam isso. A grande dificuldade que a gente enfrenta nos municípios é a pasta da saúde ou lá da obras dizer isso é problema da finança. Eu não quero saber disso. Então, capacite as equipes de vocês. Valorize o corpo efetivo que existe na prefeitura. A prefeitura precisa rodar, independente de quem está sentado na cadeira, né? Então, assim, deixe ela rodar. Então, às vezes você chega em município, o município não tem contador, não tem quem empenhe. Você vai chegar dia 2 e não vai ter ninguém para empenhar. Por quê? Porque quem empenhava era um cargo de confiança e foi demitido dia 31 de dezembro. Pense na continuidade da máquina pública diante do efetivo municipal. Arrecadação com eficiência, claro, acompanhamento contínuo, tanto no controle interno quanto externo, medir o que está sendo feito, racionalização de despesa, que eu só coloquei os impactos da terceirização, porque hoje isso está, né, avançando muito, mas cuidado, é legal, é um serviço de qualidade que você consegue entregar, mas às vezes o município não tem perna para um contrato desse tipo. E aí, com um contrato de terceirização, você vai afetar outras áreas que vão deixar a desejar, que vai faltar gestão. Aqui uma frase bonita que eu gosto, a minha amiga Flávia que usa muito. A mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. E isso passa, pelo que o conselheiro falou, o que vale é a boa-fé de vocês, de todos os gestores, mas na área pública não basta a boa-fé. Nós temos que parecer que temos boa-fé. Então, documente tudo que vocês fizerem e encontrarem no município de vocês. E aqui uma mensaginha. É uma foto de impacto do presidente, né, ex-presidente dos Estados Unidos. E eu não quero que vocês fiquem assim. Não é legal. 4 ou 8 anos que vocês entreguem a vida de vocês. Entrega, sim. Mas vocês precisam cuidar da vida de vocês, da saúde. E vocês só vão conseguir isso se vocês tiverem uma equipe muito bem planejada e eficiente, para que vocês não passem 40 anos em 4 da vida de vocês, tá? E eu agradeço a todos. Tenham um bom evento todo mundo. Eu rapidamente já vou passar a palavra para o Robson, que vai falar sobre os impactos da reforma tributária para os municípios. Então, é um tema bastante atual e boa palestra para você, Robson. Oi. Bom dia a todos. Prefeitos eleitos, reeleitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores e, fundamentalmente, membros das equipes de transições, que são as pessoas mais importantes nesse momento para ajudarem os prefeitos a performarem nas suas gestões que começam agora no dia 1º de janeiro.
Eu queria agradecer ao meu amigo Marcelo Palaveri e a Flávia pelo convite de estar aqui. E, assim, Marcelo Palaveri e a Flávia, eu já conheço eles há aproximadamente 30 anos, são a segurança que todo prefeito e toda equipe de governo precisa para poder performar. Porque as coisas acontecem dentro da prefeitura, mas se resolvem muito fora da prefeitura. Porque no ambiente do dia a dia, a gente está sempre preso a reuniões, preso a acontecimentos internos ali, e se a gente não tem um escape, uma consultoria externa para poder ajudar, a gente acaba perdendo muito tempo, perdendo performance, e aí os processos, eles se acumulam, né, no dia a dia da vida dos prefeitos. Marcelo, então, Flávia, muito obrigado pela oportunidade. Hoje, nós estamos em 2024, são 24 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Helene falou um pouquinho dela, da importância dela, e ela foi importantíssima para a vida das gestões municipais, porque o governo federal, ele acabou compartilhando, né, a necessidade e a obrigatoriedade do equilíbrio fiscal com os municípios. E os municípios, então, desde aquela época, os prefeitos passaram, os contadores principalmente, passaram a ser protagonistas da economia local e dos acontecimentos. E agora, 24 anos após esse período da Lei de Responsabilidade Fiscal, vocês são premiados em estarem no momento, que é um dos momentos mais importantes do país, que é o momento da reforma tributária, e ela traz substanciais mudanças, preocupações, deveres, que os senhores precisarão estar atentos nos próximos anos. Vou discorrer rapidamente do nosso conteúdo, para poder otimizar o tempo e passar para vocês a grande essência da reforma tributária nesse momento. Rapidinho, só para me apresentar, eu sou Robson Guedes, professor universitário, coordenador dos cursos de Ciências Contábeis e Administração de algumas faculdades da região metropolitana de São Paulo, precisamente em Suzano, do Centro Universitário Unipiaget, fui por muito tempo ali. Venho trabalhando ao longo desses últimos 30 anos muito com a contabilidade pública, iniciei com a pública, há 10 anos estou na contabilidade privada e passo todos os períodos eleitorais na contabilidade eleitoral. Então a gente tem um pouquinho de experiência aí para passar para vocês da importância desse momento da reforma tributária dentro da vida das gestões municipais de vocês. E hoje, minha atuação é muito mais na área privada, mas a gente percebe, e aí importante falar para todos os senhores, que os empresários, e principalmente os micro e pequenos empresários, que são aqueles empresários que hoje geram no Brasil 70% dos empregos formais, eles dependem muito da ação das prefeituras municipais, e com a reforma tributária, o Simples Nacional, para quem não conhece os regimes tributários existentes no país, lucro real, lucro presumido e Simples Nacional. O Simples, hoje ele já não é tão simples, não vai continuar tão simples, porque com a reforma tributária virá um novo modelo de Simples Nacional, um novo regime para ele, e aí a necessidade um conselho, né, da necessidade dos prefeitos, das equipes, se aproximarem ainda mais dessas empresas, desses empresários, porque eles geram a economia. Hoje não é mais a grande empresa, né, não é mais a grande multinacional dentro de um município que gera a riqueza do município, são as micro e pequenas empresas. Nós vamos falar um pouquinho disso. Mas a reforma tributária não veio para reduzir margem de tributos, ela veio principalmente por conta da simplicidade e transparência do que hoje são as normas fiscais, né? São aproximadamente, desde 1988, 460 mil normas tributárias que regem todo o ordenamento jurídico para um contador poder fazer a apuração de um imposto, não é? E isso fez com que o legislador, o governante federal mudasse todo o seu entendimento sobre a necessidade de mudança. E essa mudança veio rapidamente
com a criação de um novo imposto chamado IVA, o Imposto de Valor Agregado, que vou explicar para vocês como ele vai funcionar, mas basicamente vai acabar com a não cumulatividade, vai acabar com a cumulatividade de impostos. Então, aquela coisa que o empresário pagava imposto na compra, na venda, pagava em várias fases de um processo, ela vai acabar porque o IVA ele traz uma nova dinâmica de apuração de impostos e aí começa a relação do IVA com os municípios, a reforma tributária, os impactos. O IVA, ele vai, só para vocês entenderem por que o governo federal escolheu no seu projeto de lei de reforma tributária o IVA, porque o IVA, esse imposto de valor agregado, já é um sucesso internacional. Na União Europeia ele já acontece há alguns anos, na França desde 1950. Se a gente falar do Canadá, desde 1991 também existe lá o imposto de valor agregado. A Nova Zelândia, que é uma ilha ali da Oceania, mas foi uma ilha de bons exemplos fiscais para o mundo. A lei de responsabilidade fiscal, a sua grande essência, quando da criação em 2000, através lá de uma imposição do Fundo Monetário Internacional para o país, copiou a lei de responsabilidade fiscal de uma ação que já existia na Nova Zelândia. E o IVA também, ele existe na Nova Zelândia, e por isso que o governo federal escolheu no seu projeto de lei essa nova dinâmica de cobrança de impostos, né? Esse IVA dual, ele vai ser dividido em dois grandes impostos. A CBS, a Contribuição Básica Social, que para nós nesse momento não interessa, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é o que interessa, porque com o IBS, com a criação do IBS, o ISS municipal vai deixar de existir. Então, tudo aquilo que a gente entendia de ISS, legislação, todo aquele conteúdo, a Helene falou aqui, falou bastante sobre dados, e dados são o petróleo do futuro. Quem tem dados comanda, quem tem dados domina toda uma operação. Os dados que a gente tem do ISS, as informações do ISS, elas vão ficar agora no passado, porque com o IBS, o ISS deixa de existir, e mais ainda, o ICMS também deixa de existir. E o ICMS é uma das principais fontes de arrecadação dos municípios. 25% daquilo que é arrecadado no estado de São Paulo volta, né, nos estados do país. Nos estados do país voltam para fins de receitas municipais, a cota parte do município. Então, o IBS vai mexer sensivelmente, não, ele vai extinguir o ICMS e o ISS nos próximos anos. Então, o IBS é o imposto que vocês precisam ter em mente e começar a trabalhar. As nomenclaturas são meio complicadas, né? Mas o imposto sobre bens e serviços vai ser o nosso futuro do dia a dia. Com a criação do IBS, passa-se então a ter a tributação no destino. Hoje, onde a tributação acontece? Onde a gente produz. Então, nas empresas onde são produzidos bens e serviços, o imposto hoje é gerado ali. Com o IBS, os impostos serão geridos aonde? Na praça do consumo. Então, vai haver uma redistribuição de toda a receita que cabe para os municípios. Para falar rapidamente para vocês, nessa coisa do bolo fiscal, do dinheiro arrecadado em todo o país, quase 7% de todo o dinheiro arrecadado volta para os municípios. Uma boa parte fica com o governo federal, mais de 60%, mais de 70%, 25% fica com os estados e os municípios ficam com 6%. Só que esses 6%, aproximadamente 50 bilhões de reais, vai mudar de mão. Vai sair daqueles municípios que são produtores e vai agora para os municípios que são os municípios consumidores. Quem são os municípios que vão mais se beneficiar com isso? Principalmente os municípios que a gente trata como cidades dormitórios, né? Que são municípios com alta densidade populacional e que são municípios que têm muito consumo, tem muita população, muito consumo e pouca indústria. Esse município vai se beneficiar. Se a gente pegar aqui na Grande São Paulo, dei exemplo de duas cidades, Ferraz de Vasconcelos e Francisco Morato, vão se beneficiar muito, porque vão ter uma redistribuição da sua receita. E municípios como Paulínia, por exemplo, que é um grande produtor de petróleo, etc., ele vai perder receita. Mas para isso o governo federal, por isso dessa preocupação, e eu quando eu falei,
estou falando para você dos impostos, a gente tem que falar agora, então, de um período de transição. O ISS e o ICMS, eles vão morrer quando? Nos próximos 7 anos. Até 2033, esses impostos vão deixar de existir. E, até 2033, o IBS começa a existir. E aí começa uma coisa maluca. O que é essa coisa maluca? A gente vai trabalhar com duas regras tributárias. Imagine vocês que vai continuar existindo a regra tributária atual, não é? Apurando ainda ISS e ICMS, e vai começar a existir a regra nova com a apuração do IBS. Obviamente que, ao longo dos próximos 7 anos, até 2033, extinção dos dois que eu já falei, e a 100% da atuação do IBS. E aí a tributação do destino, por que também vai favorecer isso? Existe o G100, os 100 municípios mais pobres, né, para usar o termo no país. Esses municípios, eles têm hoje uma diferença. Para os mais ricos, eles arrecadam hoje 25 vezes menos. E com a reforma tributária, os estudos dizem que eles vão arrecadar 6 vezes menos que esses municípios. Então, por isso que vai haver essa redistribuição e esse bolo do dinheiro vai circular de uma forma mais homogênea. Onde começam as preocupações para os municípios? A legislação vai mudar, né? Vai haver uma dupla transição, como eu disse para vocês, né? Desses próximos 7 anos, mas aí começa-se, né, a importância da gente colocar algumas ações em prática dentro das prefeituras, como, por exemplo, uma criação de comissões de acompanhamento da reforma tributária, comissões de acompanhamento, comissões de criação de novas legislações, discussão de um novo Código Tributário Municipal, porque vai haver necessidade, mas a gente não precisa esperar até 2033. A gente sabe aqui que Marcelo e Flávia são profundos conhecedores disso. Muitos municípios paulistas esperaram até a última hora para aplicar as mudanças da regra da nova lei de licitações. E aí muitos municípios ficaram praticamente 6 meses sem poderem fazer praticamente nada, porque esperaram o final da aplicabilidade da lei para tomar alguma preocupação. E se a gente fazer a mesma coisa com a reforma tributária, o que vai acontecer é que, lá na frente, os senhores serão os prefeitos agora e serão os prefeitos nos próximos anos, vão sentir, pela falta de estrutura e pela falta do planejamento desse momento, o reflexo da arrecadação lá na frente. Porque tem uma coisa muito clara, a gente percebe que existem muitos municípios vizinhos, e às vezes municípios que são menores que outros municípios na sua arrecadação, mas aqueles municípios conseguem fazer mais com menos. Por quê? Equipes bem preparadas, equipes que estão em processos de capacitação permanente, equipes que se antecipam aos problemas, né? Então, se antecipar a reforma tributária é importantíssimo. Aqui, como eu disse para vocês, a transição ela vai passar de 2026 até 2033, mas até o final de 2033, a conclusão dessa transição vai acontecer, IBS 100% ativo, ICMS e ISS finalizados. Como eu disse aqui, dessa preocupação de vocês terem ao longo desse caminho a preocupação na preparação daquilo que vocês vão precisar fazer nos próximos meses, porque efetivamente essa redistribuição de receitas vai acontecer. Os municípios produtores vão perder receitas, mas haverá um fundo, acho que acabou a bateria. Os municípios produtores vão perder receita, poderão perder dinheiro, haverá um fundo compensatório do governo federal, mas a importância de vocês estarem atentos agora é fundamental para vocês conseguirem manter performance nesses próximos anos. Eu acho que não vai precisar nem do passador. Acho que a ideia de estar aqui com vocês é passar essa ideia de que vocês, prefeitos e mandatários dos próximos 4 anos, são fundamentais para a economia.
fundamentais nessa regra de transição da reforma tributária, na preservação das empresas do Simples Nacional. O deputado Marco Bertaioli, que esteve agora aqui com a gente, conselheiro do tribunal, ele, no seu trajeto como prefeito e como deputado, ele ajudou muito as micro e pequenas empresas, entendia isso. Obrigado. Então, acho que é um grande conselho, quem sou eu para dar conselho para vocês, mas é que vocês cuidem muito dessas empresas, porque elas serão as empresas que vão gerar para vocês receitas, o dinheiro vai ficar no município e vai ficar agora no município consumidor. Então, quanto mais restaurantes, farmácias, açougues, lojas, e-commerces nas suas cidades, quanto mais comércio fortalecido, mais o serviço fortalecido, vão ser mais receitas geradas para vocês, mais oportunidades e quanto mais economia no país ande bem, mais a economia do município vai andar bem. E a economia do município andando bem, a prefeitura anda também de uma forma tranquila. Flávia, Marcelo, para não estender muito, obrigado. Eu espero ter contribuído com vocês aqui e muito obrigado pela manhã com todos. Nós que agradecemos, Robson, pelos esclarecimentos sobre a reforma tributária e já vamos passar a palavra. Nossos agradecimentos, então, aos componentes desse painel que receberão um certificado de participação. Nós pediremos para que a doutora Flávia faça a entrega dos certificados a Elaine Vilela da Silva, contabilista, secretária de Finanças, fundadora da EGCASP Consultoria, e também ao Robinson Guedes, secretário de Finanças em diversos municípios, professor e coordenador de cursos universitários, que também é CEO da Contabyte. E ambos receberão exemplares do livro do Dr. Marcelo Palaveri. Receberão o livro Nova Lei de Licitações e Contratações Públicas para Municípios, de autoria do Dr. Marcelo Palaveri. Muito obrigado mais uma vez aos componentes desse painel. Quero agradecer mais alguns municípios que estão conosco aqui no nosso congresso. Muito obrigado ao município de Itu, Jaguariúna, Jaú, Lavrinhas, Louveira, Mauá, Mogi das Cruzes, Nova Granada, Onda Verde. Vou citando os municípios durante o nosso dia.